Olá, meus amigos. Estamos iniciando mais um Acontece na ZL. Dessa vez estamos recebendo aqui a ilustre presença da doutora Aline Lima, delegada plantonista do 50DP do Itaim Paulista. A doutora Aline é formada pela PUC de Goiás e antes de ser delegada, ela trabalhou também no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo durante 7 anos. Seja bem-vinda aqui ao nosso estúdio, doutora Aline. É um prazer muito grande tê-la aqui conosco, viu? Obrigada, Edivaldo. O prazer é tudo meu. Um prazer estar falando com você aqui e com todo o público da Zona Leste. Ok, então eu queria começar o nosso bate-papo, doutora Aline. Queria que você me falasse aí a sua trajetória. Primeiro sobre quem é a Aline Lima, né? E qual foi o caminho que você percorreu até chegar hoje a ocupar essa honrosa profissão de delegada de polícia? Então, Edivaldo, eu sou goiana, né? Eu nasci em Goiânia, Goiás. Sim. Mas uma parte da minha vida eu acabei vindo morar em São Paulo, parte da infância e adolescência eu morei aqui. Depois morei na divisa de São Paulo com Minas, mas acabei passando no vestibular em Goiás. Aí eu fiz direito lá em Goiás, mas sempre com a vontade de voltar para São Paulo. E aí nessa eu acabei prestando concurso sempre para vir para São Paulo. E durante a faculdade eu assim, fui tendo mais afinidades por matérias da área criminal. E aí quando eu fui entendendo o que um delegado fazia, eu falei, opa, é isso aqui que eu quero fazer. Quer dizer que você tomou a decisão de se tornar delegada já? Na faculdade. Na faculdade. Durante o curso da faculdade de Direito. Que bom. E aí sempre, né, comecei a prestar concurso, acabei vindo para São Paulo, aprovada num outro concurso, né? Sim. E aí sempre estudando para delegado, até que deu certo no concurso de 2018, né? Fui aprovada. E aí cursei a academia de polícia. E a minha primeira lotação, né? O primeiro lugar que eu comecei a trabalhar depois que eu saí da academia de polícia foi aqui o 50DP. Eu tô lá desde fevereiro de 2021. Podemos dizer que você é uma delegada novinha, né? Sou. Como dizem no jargão policial, sou calça branca. Calça branca. Então eu tô desde fevereiro de 2021 aqui no 50DP. E quem diria que uma delegada novinha pudesse ter a repercussão que você teve nesta semana na grande mídia, né? Nacional, inclusive, né? Eu estou me referindo aqui para vocês que talvez não tenham acompanhado, foi divulgado pela página Itaim Mil Grau, em primeira mão, um crime brutal que aconteceu aqui há cerca de umas semanas atrás, quando um motorista de um ônibus trabalhando por volta das 11 horas da noite foi brutalmente assassinado, friamente assassinado, com um tiro na cabeça, por um passageiro, só porque o motorista, quando o passageiro pediu para que ele parasse fora do ponto, o motorista falou que não poderia, naquele local não poderia, que ele iria parar no ponto. E só por isso iniciou uma discussão. Quando ele foi descer do ônibus, ele simplesmente tirou um revólver e deu um tiro a queima-roupa naquele pai de família que deixou esposa e 3 filhos pequenos. Bom, numa velocidade tremenda, a doutora Aline iniciou uma investigação junto com uma equipe de investigadores do 50DP e isso levou à prisão daquele criminoso em um tempo recorde aí de praticamente 7 dias, 5 dias. 5 dias, né? Então foi assim uma solução quase que imediata de um criminoso, confesso, que foi pego em flagrante. Doutora, nos conta, eu queria que você nos contasse o passo a passo de como desenvolveu essa investigação, que aparentemente era quase um crime insolúvel, né? Edivaldo, vamos lá, para o pessoal entender, né? O 50DP é uma delegacia polo. Então, assim, da região, o 50 é a única delegacia que funciona 24 horas, né? Sim. Então, aí naquela noite, era meu plantão no domingo, dia 7 à noite. Isso. E aí, naquela noite, chegou essa ocorrência, né? A princípio, era um acidente com ônibus, né? Exato. Só que aí depois, quando foram ver, o motorista havia sido baleado, né? Sim, então, aí de acidente já virou aí um homicídio, exato, né? Aliás, se você me permitir, inclusive eu cometi essa falha na página Itaim Mil Grau, porque nós colocamos primeiro acidente do ônibus. Mas, inclusive, assim, o que chegou inicialmente, a própria Polícia Militar, né, quando chegou no DP, inicialmente chegou como um acidente, exato, né, uma colisão. E aí depois que, nossa, não, o motorista, ele não tá machucado, ele tá baleado, né? Exato. E aí ele acabou vindo a óbito, infelizmente. Então, assim, aí imediatamente eu fui no local dos fatos, né? Né, pra gente ver lá que, né, normalmente o delegado vai até o local dos fatos, então fui até o local dos fatos. Sim. E a primeira dificuldade que a gente encontrou foi, onde estão os passageiros, né? Porque o ônibus não estava vazio, havia pessoas dentro do ônibus e não tinha ninguém lá. Sim. E a polícia militar
que foi quem atendeu a ocorrência inicialmente, também não, no momento ali também, como as pessoas foram saindo, eles acabaram não qualificando as pessoas. Sim. E aí eu fiquei naquela, gente, cadê as testemunhas do crime, né? E aí, inicialmente também, a gente começou ali a andar na vizinhança para ver se tinha câmera de segurança. Aí vem a segunda dificuldade. A maioria das câmeras ou não funcionava ou não gravava, né? Apenas filmava e não gravava. Sim. Então, assim, no início foi bastante Bem dificuldade. Foi bem difícil por causa disso. Ali na noite ainda, alguns populares ali falaram que ouviram que tinha sido uma pessoa mais velha, que essa pessoa teria subido a rua correndo, que estava segurando uma maleta na mão. Exato. Então, aparentemente, num primeiro momento, era o que a gente sabia. Alguém mais velho que subiu a rua com uma bolsa, né, uma mochila, enfim, Sim. na mão. E que estava com uma jaqueta de couro, né? Parece Na verdade, isso aí surgiu depois, né? Mas inicialmente era alguém mais velho com uma bolsa na mão. E aí, a gente seguiu, eu passei a noite, né? Tentando colher informações. No outro dia de manhã, meu plantão acabaria às 8 da manhã, né? Sim. Só que eu continuei, né? Eu falei, eu não vou embora e simplesmente deixar, né, as coisas desse jeito. Porque a gente estava no meio do feriado prolongado. Então, assim, se eu encerro ali o BO e finalizaria o meu plantão e fosse embora, até iniciar a investigação, depois do feriado, falei, gente, não dá pra ser assim, é muito grave, né? E eu falei desde o início, e foi até que eu liguei pro meu marido pra falar que eu ia ficar na delegacia, que eu não ia embora pra casa. Eu falei, olha, amor, eu não vou deixar essa família enterrar esse menino amanhã e não ter nenhuma resposta. Sabe, foi o que eu falei pro meu marido, foi o que eu falei pra minha titular na delegacia. Falei, olha, eu não vou deixar essa família enterrar esse rapaz e ficar sem resposta nenhuma. Então, entre domingo e segunda, eu fiquei 36 horas direto sem dormir na delegacia. Meu Deus. Fiquei direto. E assim, aí foi chegando muita imprensa, muita mídia, o pessoal perguntando, e a gente ali ainda muito no início, né? Sem ter muita informação para passar. O que a gente tinha ali era... De vez em quando você olhava os comentários lá na página Itaim Mil Grau para ver olhava, sim. E aí o que acontece? Conforme na segunda-feira mesmo a gente foi diligenciando, a gente descobriu que havia uma testemunha, né, que estava dentro do ônibus, que havia se ferido, né, porque o ônibus depois ele colidiu, né, Exato. então, e aí que essa pessoa havia sido socorrida para um hospital, então aí eu consegui localizar essa pessoa que seria uma testemunha, né, e a partir daí também, em contato aí com a própria SP Trans, tal, a gente foi conseguindo identificar os passageiros que estavam mais ou menos dentro do ônibus, Sim. porque assim, domingo, apesar de ser catraca livre, mas quem passa com o bilhete, passa, mas não cobra, né? Sim. Mas aí fica registrado ali na catraca. Então, a gente conseguiu ali localizar alguns passageiros que poderiam estar dentro do ônibus mais ou menos naquele horário. Certo. Então, a gente foi começando a conversar com as testemunhas, né? Fomos localizando. E obtivemos uma descrição, né, da pessoa, uma descrição das roupas, né? Sim. Porque ninguém lembrava do rosto, né? Mas as roupas, a gente teve ali uma descrição do que seria, né, a roupa que ele tava, sapato, a jaqueta de couro marrom, Sim. a maleta. E aí também, juntando aí a questão do horário, né, o horário que o ônibus saiu do ponto inicial e tal. Exato. E a gente começou ali, continuou procurando por câmeras de segurança. E aí nas câmeras da estação CPTM do Itaim, nós localizamos uma pessoa que batia a descrição da roupa. Vocês tiveram que bater lá no CPTM para pedir Isso, lá no Brás. Né? A central é no Brás, não é aqui, exato, né? Aqui eles não têm acesso, no Brás. Mas assim, o pessoal da CPTM foi muito solícito, assim, na hora que eu precisei, eles falaram, não, pode vir aqui e tal. Aí eu fui com a minha equipe, né? Fomos eu, mais 2 investigadores. E aí, um investigador meu que falou que a gente lá olhando as imagens com as meninas lá da CPTM, ele conseguiu falar, doutor, esse aqui bate. E aí, quando a gente foi ver, realmente, falei, olha, pode ser esse aqui, né? Tinha tudo pra ser, porque o horário batia, a roupa batia, né? Isso. Então, aí a gente seguiu diligenciando, né? E além ali a gente conseguiu essas imagens dele chegando na estação do Itaim, e indo em direção à rampa, que dava acesso depois à ruazinha do ponto de ônibus, Isso. né? E aí depois a gente conseguiu outras imagens da estação que ele embarcou lá atrás, imagens dele dentro do trem. Essas imagens foram divulgadas na imprensa. E aí nós conseguimos a identificação dele através dessas imagens, né? Então conseguimos a identificação, a gente viu onde ele trabalhava, e aí fomos até o trabalho dele, né? Isso. E a gente...
quando a gente vai abordar, né, nesse caso, Sim. a gente não sabe o que a gente pode encontrar, né? Então, claro, suspeito, ele é, né, suspeito de um homicídio, né? Cometeu homicídio como? Com uma arma, então ele pode estar armado, né? Então, nós chegamos sem alarde no local, mas ele foi prontamente abordado pelos meus 2 policiais. Sim. E imediatamente a gente já perguntou da arma, né? E aí a arma estava guardada na mochila, né? Que ele carregava ele ficava sentado num balcão, né? Lá no trabalho dele, essa mochila logo abaixo. E aí, a hora que ele falou da mochila, eu já peguei e abri, a arma estava dentro da mochila. A faca também? Não, também. A arma municiada, né? Sim. Municiada, a pronto emprego, tá? Para ser utilizada. E, além disso, uma faca enorme também estava dentro da mochila. Então, assim, por esse motivo da arma, né? Isso causou uma certa confusão nas pessoas. Muita gente fala, mas ele não tem como ele ter sido preso em flagrante pelo homicídio. Ele não foi preso em flagrante pelo homicídio. Ele foi preso em flagrante pelo porte ilegal de arma de fogo. Sim. Ele não poderia estar com aquela arma, né? Em nenhuma hipótese, né? Não podia estar com a arma, não podia estar com a arma municiada, não podia estar andando com ela. Né? Imagina, ele pega ônibus, pega trem. Então, assim, tudo errado. Então, ele foi preso em flagrante por causa da arma, tá? Sim. Então, para as pessoas entenderem, foram feitas 2 prisões, vamos colocar assim. Foi feita a prisão em flagrante dele por causa da arma. Sim. E foi dado cumprimento na prisão temporária, que já havia sido pedida ali para o Poder Judiciário. A prisão temporária em razão do homicídio da vítima, Gabriel, né, o motorista. Sim. Sim. E aí, levamos ele para a delegacia, conversamos com ele na delegacia, né? Sim. E para nós, né, lá, ele confessou, falou que realmente tinha feito o disparo. Mas, né, contou uma história, ele tentou contar uma história, né, de que, na verdade... Discussão. Que a discussão, na verdade, não seria ele que teria iniciado, teria sido o motorista, mas essa versão, ela é desmentida, porque a gente tem testemunhas que contam exatamente o contrário, né? Desculpe, doutora, te interromper, mas a versão dele é tão mentirosa, até o andar dele mudou, você viu depois? Todo mundo comentou isso. Pois é, o andar dele na estação, andar... Forte, todo mundo firme. Comentou isso. E aí, quando ele tá preso, e vem lá, parecendo velho, caindo, capengando. Mancando, exatamente. Falei, olha como o cara é um artista, né? Exatamente. Então, assim, e ele falou que não sabia que tinha matado o Gabriel. Ele falou que fez o disparo e saiu, mas eu questionei, falei assim, mas o senhor não viu? Mas deu tanta repercussão, o senhor mora ali na região, todo mundo falando. Falou que não. Tudo bem, temos uma testemunha, pessoa do convívio dele, foi ouvida na delegacia, falou que os 2 assistiram uma reportagem junto sobre o caso, né? E que aí essa pessoa até teria comentado com ele, falou, olha, a polícia tá perto, vai pegar, né? Não vai ficar desse jeito. E ele ficou calado, não esboçou nenhuma reação. Então, essa história também que ele falou que não sabia que havia... Sim. Né, que o rapaz havia morrido, também não se sustenta, né? É verdade. Então, assim, só para finalizar, é uma investigação que não foi, né, eu não fiz sozinha, né? Fiz com a equipe lá dos 50. Sim. Então, foi de segunda-feira até sexta, a gente foi juntando as peças aí. Essa questão aí de refazer o caminho dele foi bem complexa, bem difícil, porque a gente acabou meio que tendo que fazer de trás para frente. Sim. Então, do ponto do ônibus, né, para trás, na verdade, né? E vindo da estação e vindo da onde ele veio. Sim. E aí, juntando aí com a questão dos horários, tudo, a gente conseguiu, foi bem complexo. Em algum momento você sentiu, assim, um investigador tipo de FBI, de CIA, porque houve, assim, um trabalho meticuloso nisso, né? Edvaldo, assim, a função do delegado de polícia, né, que a gente fala, é a função de polícia judiciária, a nossa função primordial é a investigação, né? Exato, atividade investigativa, né? A questão é que, assim, no plantão, né, igual eu sou delegada plantonista, então, no plantão, as coisas chegam muito rápido. Então, às vezes, um exemplo, a polícia militar já chega com uma ocorrência. Às vezes ela chega, por exemplo, um carro roubado, e já chega com o autor do roubo, e já chega com a vítima, e já chega, sabe? Às vezes já chega tudo... E a gente faz o flagrante ali, que é a rotina. Sim. Então, assim, chegou um homicídio, né, num domingo à noite. Ninguém sabe quem é o autor. E dali, né, iniciar uma investigação... Né, porque tinha que ser iniciado naquela hora, igual eu expliquei, não dava pra ficar esperando, entendeu? Porque já tava difícil naquele momento, que eu não tinha testemunha, não tinha câmera, não tinha nada. E se o tempo passasse mais ainda, né, ia ficar mais difícil ainda, exatamente. Então, assim, a gente começou naquele momento, e assim, até uma entrevista que eu dei, foi pro Joel Datena, né, o filho do Datena. Sim. E aí ele, que no primeiro dia eu fiz um apelo mesmo para as pessoas, falei, olha, as testemunhas, eu preciso que elas venham, que elas apareçam e tal.
E ele até me questionou, ele falou assim, doutor, e se não aparecer nenhuma testemunha, como que a senhora vai fazer, né? Ele me questionou. Eu falei, olha, Joel, a gente tem as ferramentas de investigação da polícia, né, que a gente utiliza, mas que são, que são sigilosas e que a gente também não fica falando, né, tudo que a gente faz. Sim. E no fim das contas, né, graças a Deus aí, a gente indo atrás e conseguimos aí levantar tudo. Eu vi que você falou aí da prisão, mas eu acho que teve um detalhe aí que passou batido, que é a questão da como transformar aquela prisão preventiva numa prisão, como fala assim, que ele fica definitivo lá na delegacia, né? Que teria que ter feito aí a perícia da arma, não? Não, na verdade assim, vamos só para ficar claro. O que acontece? Existem 3 tipos de prisão. A prisão em flagrante, que ela é feita no momento, né, do crime. Existe a prisão temporária, que ela é uma prisão para investigação, e o próprio nome diz, ela tem prazo definido, tá? Ela pode ser de 5 dias ou de 30 dias, dependendo do crime. E existe a prisão preventiva, que é aquela prisão que ele fica ali, vamos colocar meio que indefinidamente, ela é uma prisão que não tem prazo, tá? Como ali a gente estava diligenciando com relação à autoria do fato, então eu tinha que pedir a prisão temporária dele, que foi pedido. Então, foi decretada a prisão temporária dele por 30 dias, tá? A contar do dia 12, que foi o dia que a gente efetivou o mandado. Isso. Então, nesses 30 dias são o prazo que eu tenho para concluir as investigações. Entendi. Tá? Então, entre algumas coisas que têm que ser feitas, vai ser feito justamente esse confronto, né, do projétil que foi extraído, né, da vítima, com a arma que foi localizada, e aí o pessoal do Instituto de Criminalística vai dar lá o laudo, né? Se positivo ou negativo. Não saiu ainda? Não saiu, leva uns dias, tá? Não é algo tão rápido assim. Então, eu tenho esse tempo para finalizar essas diligências e relatar o inquérito e mandar para o judiciário. Quando eu relato o inquérito e mando para o judiciário, eu peço a prisão preventiva dele. E aí o juiz vai dar a decisão convertendo a prisão dele em preventiva. Entendi. E aí, quando essa prisão for convertida em preventiva lá na frente, é uma prisão indefinida, entre aspas, né? Que ele fica preso, né, ali até durante a instrução do processo, enfim. O desfecho do projeto. Isso. Eu queria comentar uma coisa que foi uma surpresa muito grande. Você vê ali um senhor já idoso, 58 anos, quase 59. Um idoso, 59 anos, né, aparentemente um cidadão comum trabalhando numa empresa, né, cuidando, tudo bem, que o serviço dele lá é um serviço relativamente fácil, mas estava trabalhando normalmente. Como chega você já parou para pensar nisso? Como que um cidadão normal, né, digamos entre aspas, chega a cometer um absurdo desse? Exato. Então, Divaldo, assim, é uma questão um pouco de feeling, mas é uma questão também que, assim, desde o início eu falei, né, eu conversei com a minha titular, o pessoal da delegacia, eu falei, gente, o autor não fugiu. Eu falei, gente, ele não fugiu. Eu falei, sem saber, eu falei, olha, ele continua trabalhando. Por quê? Porque se ele fugir, ele vai levantar suspeitas. Então, porque se fosse alguém que tivesse sumido, já tinha chegado a notícia pra gente, o fulano sumiu, deve ser ele, entendeu? E então, assim, eu falei, gente, desde o início eu falei, olha, eu tenho certeza, ele continua a vida dele normalmente. Sim. E aí não deu outra. Ele continuou trabalhando todos os dias, né? No domingo, quando aconteceu o fato, ele estava voltando do trabalho. E ele foi todos os dias, de segunda até sexta-feira, tanto que a gente fez a prisão no trabalho. Ele não alterou a rotina dele, entendeu? Até porque eu imagino dessa forma, se ele tivesse fugido, né, ele teria levantado a suspeita que era ele. Então, ele seguiu a rotina dele aí normalmente. É verdade. Mudando um pouquinho, mas ainda dentro desse tema, você chegou a falar pessoalmente com a esposa ou com a mãe da vítima? Não, na verdade é assim, Divaldo. Normalmente, eu nunca investiguei muitos crimes de homicídio. Os poucos que eu já, de fato, peguei no plantão e investiguei, eu sempre elejo uma pessoa da família para manter contato. Porque a família é importante, a família traz informações para nós. Às vezes chegam coisas para a família que não chegam para a gente. Então, nesse caso, desde o início, eu estava em contato com o irmão do Gabriel, né, um dos irmãos dele. E aí, desde o primeiro dia, praticamente, da segunda-feira, eu encontrei com ele. Eu falei, já anota meu contato e o que se você souber vai passando para mim. E ele foi fundamental, o irmão dele me ajudou em algumas coisas, né, que foram necessárias aí. E é isso. Então, desde o início, estou em contato sempre com o irmão dele. E aí, por acaso, ele me mandou uma mensagem que era um áudio da mãe deles, né? E ela me agradecendo e falou que, né, apesar do que aconteceu, ela falou que vai ser forte, né? Que ela me agradecendo, né,
pela prisão e tudo, e falou que apesar de tudo que aconteceu, ela falou que vai ser forte, né, pra passar por tudo isso. Porque foi outra coisa que eu também conversei com eles. Falei, olha, a gente fez a prisão, eu vou concluir o inquérito, mas vocês precisam entender que vocês vão passar por um processo na justiça, que infelizmente vão ter várias etapas, não é uma coisa rápida. E é muito desgastante para a família, mas vocês têm que ter consciência que vocês vão ter que passar por isso, né? Então, eles têm que estar preparados para isso também. Tudo é difícil, né? Verdade, viver a perda é difícil, o luto é difícil, ficar sem o filho é difícil. E ainda ter que passar por um processo judicial, até marcar o júri popular é demorado, infelizmente, entendeu? Mas menos pior, né? Pelo fato de já ter um suspeito, né? Praticamente já como réu confesso, preso, né? Porque muito mais sofrível são casos, quantos casos estão por aí que acontece um crime e fica não se chega a um desfecho, não chega a um desfecho e a família fica naquela situação desesperadora. O que aconteceu? Né? Quem é que fez isso? Exatamente. Porque pelo menos fica esse sentimento de gratidão, sem dúvida alguma, né? A você, doutora, e aos investigadores do 50DP que conduziram com muito profissionalismo, né, essa investigação. Então, né, desde o início eu falei, o Gabriel era um rapaz muito jovem, né, alegre, trabalhador. Trabalhando no domingo à noite, né, trabalhando no domingo à noite, e, né, com esposa, com filhos, com mãe, e então, assim... Sonhos, né? E a gente, igual eu falei, a resposta, né, a gente precisava de a resposta, não só para a sociedade, mas para a família precisava dessa resposta, né, igual eu falei, falei, nossa, eles vão enterrar o menino e vão ficar sem resposta, não dá, né, e a gente, né, desde o início, né, o que estava ao nosso alcance, a gente correu atrás, e fomos aí juntando as peças, foi um quebra-cabeça mesmo, a gente foi juntando as peças, e até que na sexta-feira a gente teve o desfecho. Sim. Mudando um pouco de assunto, doutora, aliás, antes eu queria aproveitar e pedir licença aqui aos nossos seguidores e quem está nos ouvindo neste momento, para fazer um merchan do nosso canal. Se você está vendo essa entrevista, está gostando e não está inscrito ainda no nosso canal, por favor, clica aí onde está escrito inscrever, se inscreva já no nosso canal e acima da palavra inscrito vai aparecer o sininho. Aí você clica no sininho para que o canal, sempre que nós tivermos outras entrevistas tão boas quanto essa com a doutora Aline, você possa ser notificado e possa estar acompanhando aqui esse canal, que é um canal não monetizado, é um canal que a gente faz com prazer pela vocação de jornalismo, pela missão de informar bem aqui na Zona Leste de São Paulo. Bom, continuando, doutora, eu queria que você me fizesse uma avaliação sobre a situação de crimes que estão acontecendo na região, em especial aqui na nossa região, né, Zona Leste de São Paulo, e mais especificamente no Itaim Paulista. Eu queria até fazer um parêntese, porque acompanhando a página Itaim Mil Grau, a gente vê inúmeros casos de assaltos, roubos absurdos, né? Pessoas aí, motoqueiros que estão saindo na madrugada às 5 horas da manhã, já tem até uns pontos que já estão marcados ali como local onde estão fazendo roubos ao cidadão, às vezes rouba até a marmita do cidadão que está indo para o trabalho, né? Então eu queria que você me desse essa sua opinião e me mostrasse assim, qual você acha que é o caminho para começar a resolver esse problema da criminalidade, que não sei os números como aparecem, mas acompanhando o dia a dia das notícias, dá a impressão que estão aumentando na região. Então, Divaldo, assim, o principal problema, né, não só da Zona Leste, mas não só de São Paulo, acho que, né, do Brasil, todo local, é crime patrimonial, né, de uma forma geral. Então, furto, roubo de veículo ou de pessoas na rua, ou de moto, ou de pessoas na rua, enfim, furto e roubo. O que é necessário? Patrulhamento preventivo e ostensivo, que é o que a Polícia Militar faz. Então, assim, a gente vê a Polícia Militar na rua, aqui, né, a gente sai na rua, a gente sempre vê uma viatura, enfim. Então, assim, o patrulhamento, ele é a forma de inibir, né, a criminalidade. Sim. Tem as questões aí, por exemplo, os fluxos que acontecem em finais de semana, né? Nos fluxos tem ali uma grande concentração de vários tipos de coisas que acontecem. Sim, é verdade. O fluxo, para ele ser combatido, né, vamos colocar assim, ele tem que ser feita uma união de vários poderes. Então, tem que ter o poder público,
né? Tem que vir outras formas de fiscalização. Não é só a polícia que vai combater o fluxo, né? É verdade. Então, tem que ter outros mecanismos ali para todo mundo agir junto, né? Sim. E, por exemplo, no fluxo você vai localizar veículos furtados, roubados, motos, né? Você vai localizar pessoas procuradas à justiça. Tem o cidadão de bem que vai no fluxo? Tem. A maioria, eu tenho certeza ali que é o cidadão de bem que vai no fluxo. Mas ali no meio existem pessoas que, né, tem esse lado da criminalidade. Então, assim, pra gente, né, as pessoas falam, mas o fluxo está lá todo final de semana. Sim, mas pra gente combater o fluxo, é necessário uma ação de vários órgãos em conjunto. Não é só a polícia. Sim. Não é só a polícia civil, não é só a polícia militar. Tem que ter a prefeitura, tem que ter outros órgãos juntos pra gente fazer esse combate. Agora, o que eu vejo hoje em dia, que é um dos principais crimes que tem acontecido, são os crimes digitais. Então, assim, o que acontece? Por exemplo, o dia do pagamento do Bolsa Família, né, ou de qualquer outro benefício. É o dia que o pessoal mais vai na delegacia, que o pessoal chega, olha, eu fui sacar meu Bolsa Família, cheguei lá, já tinha sacado. Fui sacar meu Bolsa Família, foi transferido para uma conta que eu não sei de quem é. Fizeram o empréstimo no meu nome. Hoje em dia, os crimes digitais, assim, eu vejo hoje que estão em alta, são de maior incidência, assim. E o que eu vejo? Os bancos, eles têm desenvolvido os mecanismos, né? Então, assim, eles têm criado mecanismos para dificultar, né, a ação. Só que sempre, pelo menos é o que eu enxergo, sempre que os bancos eles criam um mecanismo de segurança, o criminoso vai lá e ele cria um outro jeito. Então, meio... Então, eu vejo, estão assim, sempre burlando, isso, né? Arrastando um jeito de burlar. E, então, assim, essa questão hoje em dia de ter banco digital, conta digital. Então, ao mesmo tempo que facilitou a vida do cidadão, também facilitou muito a criminalidade, né? E assim, né, os crimes digitais, eles são crimes, assim... como que eu posso dizer? Não é qualquer um que vai cometer, né? São crimes que necessitam tem que ser, né? Exatamente, uma certa de inteligência. Tem que ser crânio, né? O cara tem que ser ele podia usar aquela inteligência dele para qualquer outra coisa, Sim. né? E ele escolheu usar para o crime, né? É verdade. Então, e agora, se você me permitir um parêntese, claro, com a inteligência artificial, agora que vai ser um desastre. Eu estava comentando ontem com um amigo, falou assim, se prepara a partir de agora, o cara vai aparecer com a minha imagem, com a minha voz falando que sou eu. Exatamente. Até para você provar que, não é o Divaldo que está falando ali, vai ser difícil, né? Exatamente. Então tem isso. Então, assim, eu vejo isso, assim, mas eu vejo que existe um esforço grande, né, dos bancos, de uma forma geral, né? Existe um esforço aí da segurança cibernética, de uma forma geral, né? E é aquilo, a gente é uma corrida, né? É uma corrida. A polícia, por exemplo, a gente tem a parte de crimes cibernéticos, né? Que tem o combate, tudo. Sim. E a gente sempre tenta orientar as pessoas, sempre tem, se você entrar lá na página da Polícia Civil, sempre tem lá as orientações. Clonaram o meu Instagram, o que eu faço? Clonaram o meu WhatsApp, o que eu faço? Né? Então, é isso, assim. Eu vejo hoje os crimes digitais, principalmente, que acaba sendo um tipo de crime patrimonial, porque né, vai subir o dinheiro da conta da pessoa ali de alguma forma. Então, né, acaba sendo um crime patrimonial. É verdade. Para finalizar, estamos caminhando já para o final dessa entrevista, você falou dos crimes patrimoniais. Isso. Eu queria te fazer uma pergunta mais picante agora, no final, que diz respeito ao Brasil inteiro. Criminalidade aumentou e está mais difícil segurar o ladrão, pequenos furtos, preso, né? Não dá a impressão, uma sensação de impunidade, assim, dá a impressão que o Congresso deveria haver um esforço nacional, tanto do Congresso, Câmara dos Deputados e Senadores, e também do Supremo Tribunal Federal, para apertar um pouco mais o cinto e tornar esses crimes um pouco mais, assim, uma pena um pouco mais pesada, para evitar que o ladrão vai lá e fale, não, eu sei que eu já vou sair amanhã. Isso. Você não tem essa sensação? Então, Divaldo, olha só, quando eu escolhi ser delegada de polícia, uma das coisas que me fez escolher ser delegada foi o fato de que, muitas vezes, o cidadão, a vítima, talvez o único momento em que ele veja a justiça sendo feita seja na delegacia, que ele vê a pessoa sendo presa. Né? Então, assim, essa questão de que talvez o delegado seja a pessoa ali que, né, seja o primeiro garantidor da justiça, que a gente fala, né? Então, muitas vezes a pessoa ela só vê a justiça sendo feita naquele momento ali, né? E aí depois, quando vai para o judiciário, tem o processo, né, tem os trâmites, e tem recurso, e não sei o quê, e aí a pessoa vai para a rua.
Então, assim, uma das coisas que me fez querer ser delegada de polícia foi isso. Foi essa questão de, pelo menos naquele momento ali, mostrar ali para aquela vítima, olha, ele está sendo preso, né? Sim. Então, assim, eu vejo assim, que é necessário um maior endurecimento das leis, né? Sim. E é necessário também uma restrição dos benefícios, né? Que é o que vem sendo tentado, né? Porque é complicado, o preso, né, um condenado, enfim, ele tem inúmeros benefícios, né? Que é o que a gente sempre fala, tipo assim, ninguém lembra da vítima, né? A vítima não tem nenhum benefício. E às vezes ela não tá nem aqui mais pra falar alguma coisa, né? Bolsa cadeia, não sei o nome dessa bolsa. Então, assim, a saidinha famigerada que o cara sai. Aí tem visita íntima, tem N coisas. Então, assim, né, ao criminoso é dado N, né, possibilidades. E aí da vítima ninguém lembra, ninguém, né, às vezes ela nem tá aqui mais, né? Então, assim, eu vejo que é necessário... Isso não é mais um problema de polícia, isso Exato, é um problema de justiça. Exatamente, né? De legislação. Então, é necessário, sim, um endurecimento, né, por parte... Que só o endurecimento das leis, em parte, ele realmente vai ajudar a coibir. Quando a pessoa, né, quando o criminoso entender que agora eu não vou mais sair, agora eu não vou mais ter benefício, né? Então as coisas vão ficando mais complicadas, né? O principal de tudo, sempre, na verdade, é a prevenção, né? O ideal é o crime não ocorrer, né? O ideal é o crime não acontecer, né? Mas, infelizmente, depois que acontece... o que eu acredito é nisso. Tem que haver um endurecimento aí da legislação. Divaldo, se você me permite, eu queria falar um pouquinho, assim, as pessoas procuram muito, né, o 50DP, que é uma delegacia que fica ali numa avenida, num lugar movimentado, o pessoal sempre vai lá. E, assim, o 50 é uma delegacia polo, né? Então, o 50, ele é aqui da região, ele é a única delegacia que funciona 24 horas. Isso. Então, ali eu atendo todas as ocorrências... o 50 atende todas as ocorrências da Polícia Militar de 4 delegacias, do 50, do 59, do 67 e do 68, tá? Então, Vila Curuçá, Jardim dos Ipês, Lajeado, tudo é atendido... E Jardim Helena, tudo é atendido no 50 de Polícia Militar. Então, todas as ocorrências da Polícia Militar dessa região, elas não são levadas para essas delegacias, elas são levadas todas para o 50. Então, o 50 é uma delegacia sempre, né, movimentada. Eu fiz uma conta, mais ou menos, quando eu tô de plantão, por exemplo, naquelas 12 horas ali que eu tô de plantão, eu sou responsável por uma área aí de mais ou menos, que abrange mais ou menos 400 mil pessoas, né? É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, muitas vezes a pessoa vai na delegacia e fala, eu não fui atendido, eu fiquei muito tempo esperando. Eu sei que é complicado. Ninguém tá na delegacia por um bom motivo. Eu sempre falo isso. Ninguém vai na delegacia por um bom motivo. Todo mundo que vai na delegacia tá com um problema, aconteceu alguma coisa... Então, assim, eu sei que é complicado. Então, assim, algumas coisas podem facilitar a vida da pessoa. Então, por exemplo, uma coisa muito comum, furto e roubo de celular. Quando a pessoa tem um celular furtado ou roubado, ela tem que ir na delegacia ou com a caixinha do celular ou com a nota fiscal. Por quê? Porque eu preciso do número do e-mail, que é aquele número grande, que está geralmente na caixinha ou na nota fiscal. Por que eu preciso? Porque eu só consigo... bloquear aquele aparelho e para ele constar como furtado ou roubado com o e-mail. Então, não adianta a pessoa chegar na delegacia e falar, eu quero registrar o furto ou roubo do meu celular e não tá com o e-mail. Então, às vezes a pessoa acha ruim. Mas eu vou ter que voltar aqui. Infelizmente, vai. Por quê? Porque não adianta, porque depois lá na frente, se o celular é localizado, se não tiver o e-mail cadastrado, nunca vai, a gente nem vai saber que ele é furtado ou roubado. Então, assim, são algumas coisas aí que, né, tem muita coisa simples, as pessoas vão, perdi documento... então, essas coisas simples podem ser feitas pela delegacia eletrônica, que é super fácil. Dá um Google, delegacia eletrônica, né, da Polícia Civil. É muito intuitivo. Então, tem um crime novo aí que está em alta, que são golpes dados por motoristas de Ubers. Chega para mim constantemente várias denúncias. Olha, que eu mandei o Uber buscar lá uma sacola, ele foi lá... me cobrou a ida, a taxa e sumiu, né? Então, essas coisas mais simples, vamos colocar assim, podem ser registradas pela delegacia eletrônica. Então, a pessoa não precisa de ficar aquele tempo todo na delegacia. Muitas vezes a espera é grande, infelizmente, porque o 50, como ele é polo, a prioridade dele é a Polícia Militar e óbito. Então, o que chega de óbito, a gente tem que passar na frente, obviamente, que né, não fica esperando. E as ocorrências da Polícia Militar. Então, às vezes, a espera é grande lá. Então, a espera não é grande, não é porque a gente quer, né? A gente, né? É muita coisa, né, acontecendo ao mesmo tempo. Aliás, só para lembrar, nós estamos falando hoje... hoje é que dia, Eduardo? Dia 16?
Então, hoje é dia 16, né? Ontem à noite caiu um outro crime lá absurdo, que foi a mulher que deu uma facada no pescoço do marido, né? Certamente, se tinha gente lá na espera, vocês viraram a noite toda trabalhando. Era você que estava no plantão? Não estava, não. Estou de folga ainda esses dias. Mas eu vi rapidamente de manhã, vi inclusive na televisão que passou, era um outro colega que estava lá no plantão. Então é isso, né? A plantão, ele é muito dinâmico. Às vezes não está acontecendo nada e de repente acontece tudo. Então é muito assim. Então, assim, eu peço a compreensão da população nesse sentido. Igual eu disse, eu sei que as pessoas não procuram a delegacia porque gostam, porque querem. Realmente porque aconteceu alguma coisa ruim. Mas tem algumas formas aí de facilitar a vida de todo mundo mesmo, né? Verdade, é verdade. Então, essas são as dicas principais que eu dou ao pessoal que está vendo a gente aí. Eu sempre falo, tanto em relação a crimes, para procurar fazer o boletim digital, né? Isso. Porque é o mais fácil. Já adianta bastante o processo. Exatamente. E quando se diz respeito a demandas que me chegam dezenas por dia, principalmente pela página Itaim Belgrado, estou falando da página, quem não saiba, nós também administramos a maior rede social da região, que é a página Itaim Belgrado, e por lá chega dezenas de pedidos. Eu falo assim, gente, isso não é aqui na página, vai para o 156, né? Da mesma forma, né? 190 quando são casos de denúncias policiais, e quando quer adiantar um processo, faça um boletim digital naquilo que é possível. Né? Exatamente. Doutora Aline, muito obrigado. Foi uma excelente entrevista, viu? Obrigada. Espero que nós possamos falar outras vezes aqui. A gente espera que não aconteça, mas como a gente sabe que, infelizmente, né, estamos numa região difícil, né? Sempre que você quiser voltar, você será muito bem-vinda aqui no nosso canal, tá bom? Obrigada, Divaldo. Eu gosto de ter esse contato com a população. Lá no 50DP, a gente tenta sempre atender as pessoas da melhor forma. Eu acho importante que a população, né, conheça e saiba, né, quem nós somos. Eu não sou só delegada, eu sou servidora pública, né? Exato. Então, esse servir ao público aí tem que ficar bem claro também para as pessoas. Eu gosto de ter esse contato, eu acho importante. Sim. Porque para ver que a gente tem rosto, né? A polícia tem um rosto e estamos trabalhando aí. Ok. Vamos fazer um brinde? Vamos. Obrigado. Obrigada.